presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais tarde, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois na tua glória quero ver. Ai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, quero ir mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois na tua glória eu quero. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro,
Vocês me amo, agora quero ver. Tudo que eu me quero te ver, mesmo quando fora em poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu me quero te ver, mesmo quando fora em poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é poder, Deus é glória. Aleluia, soberano Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. God, we look to you tonight. Above the singing, God, above the music, above the songs, let your name be lifted high, Jesus. Amen, amen, Let your amen, name be honored. amen. We commit all that we are to you, everything that we do. We Wherever reach you are, towards you, Jesus. praise the Lord. Wherever you are, praise the Lord. This is time. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering. Find me, Lord, as you draw. If you have a big God, if you have a big God, if you have a big God, this is time, this is time. Bend your knees. Bend your knees and say, Jesus Christ, here I am to worship you. Jesus Christ, here I am. Bend your knees. This is time to worship. Drench my soul, mercy and grace. I hunger and thirst. Oh, gloria, gloria. Aleluia. 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 Fala comigo, Senhor. Eu rendo-me a ti, ó Deus. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor. Know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. Oh Deus, Deus Pai, Deus Pai, eu me rendo aos teus pés, Senhor. Eu me rendo, Senhor, eu me rendo. Like a voice, Jesus, your way, like a mighty storm. Lord, have your way. Aleluia, aleluia.
Vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar. Esse é o tempo, esse é o tempo, esse é o tempo da graça, esse é o tempo da graça, esse é o tempo da graça. Vamos adorar ao Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra. Onde quer que estejas nesta hora, saiba que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória e ações de graças. Começa a reconhecer que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, pois Ele te deu fôlego de vida, pois Ele nesta hora está a te dar vitórias, está a te dar vitórias. Dobra seus joelhos, esta é a hora, esta é a hora de louvar, esta é a hora de adorar. Estamos no tempo da graça, meu irmão, minha irmã. Esse é o tempo da graça, esse é o tempo profético. Jesus está a te chamar, você é a geração dos chamados. Jesus está a te chamar para fazer a diferença na sua geração. Jesus está a te chamar para fazer a diferença nessa geração corrompida, essa geração pecaminosa, geração corrompida. Deus está a te chamar para fazer a diferença. Deus está a te chamar para fazer a diferença. Faça a diferença, irmão, faça a diferença. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. Eu me rendo, Senhor Jesus. Eu me rendo, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Desejo conhecer-lhe, Senhor. Desejo conhecer mais de ti. Desejo conhecer mais de ti, ó Deus. Ó Deus. Aleluia. 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 Surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. Surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more.
Aleluia, aleluia, aleluia. Saudações, meus irmãos, meus amigos, graça e paz da parte do nosso bom Deus esteja com todos vocês, hoje, sempre e para sempre. Deus é bom todos os dias e todos os dias Deus é bom. Eu sou Tanda Antônio e no vídeo de hoje, na nossa live, teremos como o tema o lugar secreto. O tema da nossa conversa de hoje, o lugar secreto. Entenda o que você canta. Amados irmãos, você que irá se conectar, você que já se conectou, não saia daí, venha e vamos falar acerca deste assunto, vamos conversar acerca deste assunto e vamos entender, amados irmãos, o que é este assunto, o lugar secreto que tanto se fala nas comunidades evangélicas e muitas vezes ouvimos e cantamos nas músicas gospel, na qual acabamos de cantar ainda há bocado. Amados irmãos, venha e vamos entender o que se trata, do que se refere a este assunto, o lugar secreto. Mas antes, meus irmãos, vamos dar uma palavra de oração para entregarmos nas mãos de Deus este momento, este espaço, esta mensagem e vamos fazê-la com a nossa oração modelo. Vamos entregar nas mãos de Deus este momento, este espaço e vamos fazer esta oração com a nossa oração modelo que nos foi dada, que nos foi ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Vamos orar, para quem está nos acompanhar agora, vamos orar. Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofendem. E não nos deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória é para sempre. Amém. Meus irmãos, muito obrigado. Você que está conectado, que está me acompanhando nesta hora, não saia daí e vamos aprender o que é lugar secreto, de que tanto se fala dentro da comunidade evangélica e que tanto cantamos nas músicas gospel. Amados irmãos, é claro que quando nós cantamos, quando nós estamos a cantar, não sabemos o que foi, o que se passou na cabeça do compositor no momento em que ele estava a escrever a música. Não sabemos o que se passou na cabeça dos compositores na hora em que estavam a escrever, mas quando nós estamos a cantar, precisamos saber, precisamos entender quais são
os principais conceitos teológicos, como a Bíblia nos informa acerca desses conceitos e como é que esta música que estamos a cantar nos leva, nos conduz à adoração. Isso é que nós temos que entender. O que é que esta música está a falar? O que é que isto significa? Temos que entender os principais conceitos teológicos, temos que entender o que é que a Bíblia nos informa acerca desses conceitos teológicos, de maneira que não possamos ser levados ao equívoco no momento da adoração, no momento do louvor. Portanto, amados irmãos, quando se fala de lugar secreto, existe muitas coisas positivas e existe também cuidados que nós devemos ter quando está a se falar de lugar secreto. Lugar secreto. O que é isso, lugar secreto? Então, quando ouvimos numa música ou num sermão, numa mensagem que esteja a passar no púlpito da nossa igreja, nós temos que entender quais são os conceitos principais, os conceitos teológicos principais. Então, falando de lugar secreto, existem muitas coisas positivas e também temos que ter cuidado e também temos que ter muito cuidado. Portanto, amados irmãos, e é desses cuidados que nós iremos falar agora, é desses cuidados que nós devemos ter e iremos falar aqui hoje na nossa live. Amados irmãos, não vamos nos deixar levar ao equívoco quando estamos a adorar. Temos que prestar atenção a todos os conteúdos, temos que prestar bastante atenção a todos os conceitos teológicos que nos são apresentados. Quando ouvimos numa música Lugar Secreto, a primeira coisa que precisamos, a primeira coisa que devemos saber é que o Deus do cristianismo, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, ele se revelou. Ele se faz conhecer por meio da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, e ele se revelou, ele se faz conhecer por meio da pessoa de Jesus Cristo, junto do homem, junto da humanidade. Então, quando se está a falar lugar secreto, para não entrarmos, para não ir ao equívoco, nós temos que entender a primeira coisa, na primeira instância, nós temos que entender, nós temos que saber isso como se fosse na ponta da língua, nós temos que saber, temos que ter isso bem presente, bem patente, que o nosso Deus não é secreto. O nosso Deus, ele revelou-se, ele se faz conhecer por meio da sua palavra e na pessoa de Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus Cristo. Amados irmãos, eu quero convidar-vos a lermos a palavra de Deus no livro de João, capítulo 1 e o verso 14. Vamos ouvir então o que diz a palavra de Deus no primeiro capítulo do livro de João. Vamos ler João, capítulo 1 e o verso 14. Diz assim a palavra de Deus. João, capítulo 1 e o verso 14. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós
vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Então, e nós vimos a revelação da sua natureza. Então, Deus, ele se revelou, Deus, ele se faz conhecer por meio da sua palavra e na pessoa de Jesus Cristo. E na pessoa de Jesus Cristo. Amados irmãos, como isso, então, ela se relaciona com o lugar secreto? Uma vez que o nosso Deus, ele revelou-se, ele se faz conhecer por meio da sua palavra e por meio da pessoa de Jesus Cristo. Como então isso está relacionado? Como isso se relaciona com o lugar secreto? Amados irmãos, dependendo da maneira como uma pessoa possa interpretar o termo lugar secreto, temos que ter em mente que Deus não está oculto, que é aquilo que nós acabamos de falar. Ele revelou-se. Deus não está oculto. Essa é a coisa que nós temos que ter em mente. Deus não está oculto. Ele se revela, ele se revelou e ele corre em direção à humanidade que corre dele. Então, Deus corre em direção à humanidade, da humanidade que corre dele. Deus corre em direção à humanidade, Deus corre em direção a mim, em direção a você. Deus corre em direção a nós. No livro de Gênesis, Deus pergunta a Adão: Adão, onde estás? E ele responde: ouvi a sua voz e me escondi. Ouvi a sua voz, fiquei com medo e me escondi. Então, Deus se revelou, Deus corre em direção à humanidade que corre dele. Deus também, ele se projeta em direção à humanidade que o rejeita. Vamos ler na parábola da ovelha perdida. No livro de Lucas, a parábola da ovelha perdida podemos lê-la no livro de Lucas, no capítulo 15, do verso 3 ao verso 7, e também no livro de Mateus, capítulo 18, do verso 10 ao verso 14. Mas vamos ler a versão que se encontra no livro de Lucas. Vamos ler a versão de Lucas, capítulo 15, do verso 3 Lucas 15, 3, 7. Então Jesus contou esta parábola. Se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim, deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta
com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e os vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Então, aqui Jesus está a mostrar que Deus ele corre em direção à humanidade. Deus corre em direção à humanidade. Apesar de nós não querermos a presença de Deus, Deus irá sempre e sempre e sempre ao nosso encontro. Esta é a ideia de todo o Novo Testamento. Deus é um Deus que se revela e vai ao encontro da humanidade que o rejeita. Esta é a ideia de todo o Novo Testamento, de toda a Bíblia. Então, é isso que nós, como povo de Deus, devemos pensar, devemos ter na nossa mente. Amados irmãos, povo de Deus, aí você que me acompanha, você que irá me acompanhar posteriormente, temos que ter cuidado e temos que ter em conta quando vamos cantar, quando vamos adorar a Deus com uma música que fala de lugar secreto. Temos que ter cuidado. Em primeiro lugar, esse é o ponto positivo e também é um ponto que eu queria deixar aqui claro para que você que está a começar a caminhar agora, você que está a começar a dar os seus primeiros passos e se depara com situações como essa, para não ir, para não ser levado ao equívoco, esse é o ponto positivo que precisa ter em mente e o cuidado que precisa ter. O ponto positivo aqui é que Deus não está oculto. Deus está ao alcance de todos, ao alcance de toda a humanidade. Deus se revelou, ele se revela por meio da sua palavra, ele se faz conhecer por meio da sua palavra e revelou-se na pessoa de Jesus Cristo. Então, isso é que nós temos que ter em mente na primeira instância, que Deus não está oculto. Deus não está oculto. Então, isso é um ponto positivo e também acaba por ser um cuidado que nós devemos ter ao interpretarmos a maneira como vamos ser levados a adorar. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Agora, amados irmãos, para começarmos a falar das coisas positivas, das coisas boas a respeito deste assunto, lugar secreto. Que coisas boas podemos encontrar dentro deste assunto? Amados irmãos, muito bem. Muito provavelmente, quando os compositores gospels eles vão escrever as suas músicas e colocam um título ou colocam um verso, uma estrofe, um refrão a se referir sobre o lugar secreto em algum momento da música, a falar de lugar secreto. Muito provavelmente, eu não sei o que se passa, o que foi, o que aconteceu,
o que o compositor pensou, o que lhe veio, qual é a inspiração do momento para pensar lugar secreto. Mas muito provavelmente, do pouco que eu conheço a respeito da Bíblia, do pouco que eu conheço a respeito do meu Deus, eu diria que o lugar secreto ele vem do Sermão do Monte, do Sermão do Monte. Acredito que este lugar secreto que muitas vezes ouvimos nas músicas gospel está a se referir ao Sermão do Monte, onde Jesus estava a dar orientações de como se deve orar. Neste Sermão do Monte, Jesus fala de muita coisa e numa das coisas principais eram as orientações de como se deve orar. E ao falar do Sermão do Monte, assim está correto, vamos ler no livro de Mateus. Vamos ler no livro de Mateus. Mateus no capítulo 6, verso 1. Mateus capítulo 6, verso 1 ao verso 6. Vamos começar. Diz assim então a palavra do Senhor. Tenham o cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês, que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto, e o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Palavra do Senhor. Lhe dará a recompensa. Amados irmãos, aqui a palavra segredo, a palavra secreto, usadas aqui nessa passagem bíblica, remete-nos a uma ideia de intimidade com Deus. Remete-nos a uma ideia de intimidade com Deus. E esta passagem, meus irmãos, ela acarreta três aspectos que podemos observar. Esta passagem, Mateus 6, 1, 6, ela nos acarreta três aspectos que nós podemos observar. E o primeiro aspecto que vou começar já a falar é diante dos homens. Diante dos homens. Amados irmãos, é nesse sermão
que Jesus Cristo ensina que felizes são os que choram, são os que têm sede de justiça, no caso, os perseguidos. Continuando com o seu raciocínio, Jesus aqui ele continua a quebrar toda a lógica dos hipócritas fariseus que viam em suas boas obras a oportunidade perfeita para conquistar a admiração dos homens. Para conquistar a admiração dos homens. Então, todas as boas obras para eles era uma oportunidade para ganhar, para conquistar a admiração dos homens. Isso me faz lembrar muito daquela situação em que existem pessoas que, quando estão em público, estão a orar, deixa. As pessoas, parece que é um botão de ligar e desligar que já está dentro de nós. Quando estamos em público, deixa. Quando vamos começar a orar, oh Senhor Deus, Deus Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, a voz muda e começa a falar um português de chataque, não estás acostumado a lhe ouvir falar, mas quando começa a orar em público, oh Deus de Abraão, oh Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus meu Pai, Deus omnipotente, omnipresente. São aquelas palavras caras que deixa estar, não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena. Então, meus irmãos, em público, o ser humano tem essa tendência a fazer bonito, estar bem, mostrar que sim. Então, quando começa a orar, a voz muda, se era grave, passa a ser tenor, se era tenor, passa a ser contralto, usa palavras caras, palavras bonitas, e epa, é uma completa hipocrisia, é uma completa hipocrisia, é uma completa hipocrisia. Eu, quando fui batizado, nos meus primeiros meses a começar, não tinha ideia, não sabia, epa, não conseguia orar sozinho, não conseguia. Então, a minha estratégia era estar quieto, estamos aí na igreja, a igreja levantou, está a orar, ou o pastor está a fazer oração e assim, está quieto, esse ouvido está aqui, esse ouvido está ali, a ouvir as orações dos outros, e chegar em casa, fazia um rascunho das palavras que as pessoas iam falando, então eu fazia um esboço aí, moldava a minha oração. Então, ouvia orações dos outros para fazer a minha oração, e era essa coisa de cabular, copia orações dos outros, então copia dali, copia daqui, copia dali. Então, de todos aqueles exemplos, de todas aquelas ideias, montava um padrão de oração. Montava um padrão de oração. E isso, meus irmãos, é as coisas que Jesus estava aqui a começar a cortar, a cascar, a cortar o mal pela raiz. Então, meus irmãos, conforme estava a dizer, as boas obras elas passam rapidamente de altruísmo para uma forma de passatempo. As boas ações, as boas obras passam de altruísmo para uma forma de passatempo. Algo que devia se fazer pelo amor e não
fazem pelo amor. Devemos estar em fazer as boas ações por amor ao próximo. Mas hoje em dia, as boas ações acabamos por fazer para preencher aquela necessidade de se sentir bondoso, para preencher aquelas necessidades circunstanciais. Epa, agora está-me a apetecer aparecer. Agora, epa, está-me a apetecer fazer isso. Epa, deixa dar uma esmola. Epa, deixa dar um ok, depois uma selfie, pá, para fazer uma selfie para dar esmola. E hoje o mundo está assim. Mas aqueles que buscam diante dos homens a tal aprovação, a palavra diz que esses já receberam a sua recompensa em vida. E as recompensas que essas pessoas já receberam, que Jesus estava a se referir aqui em Mateus 6, são aplausos, elogios, são os likes nas publicações do Facebook, do Twitter, de uma outra rede social, são as curtidas, os comentários, as partilhas, essa coisa toda, os aplausos, os elogios, isso tudo são as recompensas que essas pessoas já receberam. As boas obras, amados irmãos, não se revelam às multidões, mas em intimidade. Isso nos leva ao segundo ponto, que é dos três aspectos que eu estava me referindo, de quando está-se a falar em lugar secreto, na passagem que acabamos de ler em Mateus 6, 1 a 6, nos remete à ideia de intimidade com Deus. No primeiro aspecto, nós vimos diante dos homens. E era aquilo que estávamos aqui a dizer, das pessoas fazerem das boas ações um ato de altruísmo, como um ato para preencher a necessidade de serem bondosos. E o segundo ponto é diante de Deus. Diante de Deus. Diferente daqueles que nos cercam, nosso Pai pode perceber coisas muito, muito mais profundas nas nossas atitudes. Pode perceber coisas muito profundas que vai nos nossos corações. Imaginamos um exemplo prático. Eu estou aqui deste lado e você está ali do outro lado, está a me ouvir. O que vais perceber são as minhas expressões, a forma como falo e os meus pensamentos e reais intenções. Isso só Deus saberá. Porque dali de onde estás, não terás como saber quais são os meus pensamentos e quais são as minhas reais intenções de eu estar sentado aqui neste lado, estar a falar com vocês estas palavras. O que vocês vão poder perceber são as minhas expressões e aquilo que falo. Mas os meus pensamentos, as minhas reais intenções, isso só Deus poderá sondar. E você nunca poderá sondar. Apenas Deus poderá sondar os meus pensamentos mais profundos, as minhas intenções. Até mesmo aquele pensamento que eu, ou
que a minha memória, que o meu cérebro decidiu esquecer, que já dá muito tempo, que eu já nem quero me lembrar daquilo. Esses pensamentos profundos, Deus conhece, Deus sabe. Mas eu estou aqui, você está ali. E a única coisa que poderás tentar saber é as minhas expressões e daquilo que estou a falar. E como estou a falar. Mas os meus profundos pensamentos, minhas reais intenções, só Deus poderá sondar. Só Deus poderá sondar. Ele percebe a sinceridade, ele percebe a mentira. Ele percebe o coração quebrantado, ele conhece o coração endurecido. E isto, amados irmãos, chama-se foro íntimo. Foro íntimo. Diante de Deus, amados irmãos, pense em intimidade. Pense em intimidade diante de Deus. Porque o que se fala entre bons amigos não se compartilha com o resto. Fica entre amigos. O que se fala entre bons amigos não se compartilha. Fica entre os amigos. Se nossas boas obras são como um espectro de um relacionamento de intimidade com Deus, por que então insistirmos em mostrar a todos? Por que aquela necessidade de postar? Por que aquela necessidade de tocar trombeta para anunciar o que fizeste? Por que insistirmos em mostrar aos outros? Por que insistimos? Insistimos em mostrá-las a todos porque queremos preencher o vazio, queremos preencher a necessidade de ser bondoso, queremos mostrar também que podemos fazer, queremos mostrar que também podemos ajudar, queremos mostrar, mostrar, mostrar e mostrar. Mas o que Jesus nos ensina aqui é diferente. É diferente. Portanto, meus irmãos, aqueles que entendem esse relacionamento de intimidade, aqueles que realmente entendem o relacionamento de intimidade com Deus, esses não receberão elogios, não receberão aplausos, mas terão a sua recompensa, terão a recompensa do Pai que vê o que é secreto, que vê o que é secreto, que está em segredo. Ele vê. Terceiro ponto, amados irmãos, diante de mim, diante de você. Perceba o que vivemos, amados irmãos. Olhe à sua volta, olhe ao seu redor. Perceba o que vivemos. Nossos chefes não estão nos cobrando rigorosamente nada. Os pastores, os líderes religiosos não estão observando nossas vidas. Não há ninguém para ver o que estamos a fazer sozinhos em casa. Não há ninguém. Portanto, amados irmãos, este é o momento
Este é o momento. Este é o momento. Ninguém está a te ver. Ninguém está a te ver. Quando você está na igreja, você quer mostrar que é um cristão abençoado, quer mostrar às pessoas que tens um bom carrão, queres mostrar às pessoas que a tua vida está abençoada, a tua família é abençoada. Queres mostrar muitas coisas, queres falar bonito quando começas a orar, mudas o tom de voz, mas em casa, sozinho, ninguém está a te ver. Ali não há máscara. Deus conhece o profundo. Deus conhece as sujidades. Ele conhece as sujidades, as imundícies. Ele conhece. Então, quando estás sozinho em casa, ninguém está a te ver. Ali não há máscara. A máscara cai. Então, é quando estás sem o make-up. É momento de quebrantar. É momento de estar quebrantado. Porque não precisas mascarar. Não precisas. Deus conhece. Então, este é o momento, meu irmão, momento de se colocar em posição de intimidade com Deus, mesmo que não haja ninguém para aplaudir, mesmo que não haja ninguém para aplaudir. Aqui, a nossa intimidade com Deus se revelam a fé, bondade verdadeiras. Se revelam a fé, bondade verdadeira. E a solidão com o mundo. A solidão com o mundo, intimidade com Deus. Meus irmãos, vou estar aqui a terminar, a minha mensagem. Portanto, aquilo que eu tenho para finalizar é o seguinte, meu irmão. Você que irá me acompanhar, se Deus te colocar neste caminho, não saia. Ouça a voz do Espírito. Ouça a voz de Deus, aquilo que tem para lhe dizer. Deus providenciou este momento. Deus providenciou esse momento. Em todas as ocasiões, dai graças. Diz assim a palavra do Senhor. Em todo momento, em todas as ocasiões, dai graças. Bons momentos, maus momentos, dai graça. E Deus nos providenciou este momento que estamos a viver agora. Momento de isolamento social, momento de isolamento com o mundo. Deus nos providenciou este momento. Use-o e comece um relacionamento de intimidade com Deus. Este é o momento. Não é depois, é agora. Este é o momento. Meu irmão, minha irmã, meus amigos, você que me acompanhou, que esta mensagem possa completar, possa mudar, possa transformar a sua vida. E em nome de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, eu declaro estas palavras.
Que a sua vida seja transformada por meio desta mensagem. Deus é bom todos os dias e todos os dias Deus é bom. Porque o nosso Deus, ele revelou-se, ele se faz conhecer por meio da sua palavra e por meio da pessoa de Jesus Cristo. Amém.